Então ele escreveu o livro O Teste do Marshmallow, O Poder do Autocontrole. O que é que se descobriu durante essa experiência? É uma coisa muito simples. Toda vez que a gente tem um desejo, nós produzimos uma substância. Por exemplo, fome. Fome é uma sensação agradável? Na verdade, é uma sensação muito desagradável. E de onde a fome vem? Você tem uma hipoglicemia, baixa de energia, tem um sensor no cérebro, ele registra isso e dispara o mecanismo da fome. Então, um centro libera no organismo uma substância chamada catecolamina. E a catecolamina provoca uma sensação extremamente desagradável, que tem por objetivo forçar você a agir. Com que objetivo? Saciar a fome. E aí você faz. O que é perfeitamente natural. O problema é que nem sempre a fome que você sente é proporcional ao mal-estar. Por exemplo, você está morto de fome, abre a geladeira, pega uma maçã e morde. O que você sente nessa hora? Um bem-estar enorme, né? Uma satisfação, sensação ótima na hora que você está mordendo. Mas a maçã nem chegou no estômago ainda. Então você satisfez a fome? Não. Tá? A necessidade de alimento ainda está lá. A catecolamina que se liberou é que teve um antagonista e diminuiu o mal-estar. Então, não foi a necessidade de alimento que passou, foi a fome química. Deu para entender isso? Muito bem. Aí, terminou de comer maçã, estava ótima. Aí você continua com fome. Aí você come outra maçã. Né? Na hora que você está comendo é o quê? É ótimo. Não é maravilhoso você comer quando tem fome? Mas peraí, a necessidade de alimento passou? Ainda não. Ela só vai passar depois que você digerir o que comeu. Então, não é a necessidade, é a fome química. Mas, às vezes, acontece uma coisa estranha, né? Você come um pedaço de bolo de chocolate. Maravilhoso, incrível. Quando termina, continua com fome. Você come um segundo pedaço. Continua com fome. O terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, você está por aqui. E continua com fome. Inclusive, tem pessoas que fizeram operação de estômago e morrem comendo bolo. Porque não conseguem se controlar. Peraí, é necessidade de comida? Não. Por que o desespero? Eles têm fome mesmo? Tem. Tanto tem que quando você dá um moderador de apetite, funciona. Que ele age no centro da fome. Mas não confundam fome com necessidade de alimento. Elas são coisas diferentes. Então, o negócio é que quando você se gratifica instantaneamente, você fica viciado naquele antagonista da catecolamina. Você não tem nenhuma tolerância à catecolamina. Por isso, toda vez que você tem um desejo, você fica loucamente desesperado pela droga que vem depois. Ou seja, você não tem nenhuma resistência à catecolamina. O problema é que isso faz com que um neurotransmissor muito importante fique incapacitado. E ele chama-se dopamina. Aquelas pessoas que adiam a gratificação desenvolvem tolerância à catecolamina. E com isso, liberam a atividade da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela nossa cognição, nossa inteligência, nosso raciocínio, nossa capacidade de avaliar os problemas, nossa capacidade de controlar nossos impulsos. Quanto mais você adia a gratificação, mais autocontrole você desenvolve. Mais poder mental e físico. Porque aquilo que te dá isso é a dopamina. E para você poder usá-la, você tem que desenvolver resistência à catecolamina. Quem não é treinado em adiar a gratificação, não tem nenhuma tolerância. Então, toda vez que ele tem um desejo, ele se torna incontrolável. Ele não é capaz de pensar para avaliar as consequências. Por exemplo, uma das consequências de você resistir à tentação é que você tem casamentos mais duradouros. Mas isso é meio óbvio, né? Por quê?
Porque tentação acontece. Aqueles que são capazes de pensar sobre prós e contras, aliás, aqueles que têm capacidade de pensar nesse momento, são aqueles que descobrem boas soluções para isso. Lembra aquele momento? Eu vou casar mesmo? Vai que não case. Não seria melhor pensar um pouco? Como assim? Porque às vezes você não nota a falta de lógica de alguns comportamentos, né? Por exemplo, eu sei que alguns de vocês lancharam antes de entrar, tá? Na minha bolsa eu tenho uma escova de dentes. Alguém quer emprestada? Não? Eu tenho plano dentário, eu uso Listerine e lavei depois de usar. Alguém quer emprestado? Por que não? Já disse que é limpinha. Por que não? A careta, né? Por quê? Eu disse que é limpinha. E vocês sabem a importância da higiene bucal, né? Por que não usar uma escova de dente limpinha que eu estou oferecendo? Que é anti-higiene, né? Anti-higiene. Ah, é pessoal. Ok, entendi. Mas tem lógica, então, você chega numa festa e deixa uma pessoa estranha enfiar a língua na sua boca. Você tem certeza que ela lavou a língua antes de fazer isso? Me diga que isso não é uma incoerência. Pior, às vezes mais de um. Ah, beijei 5. 5 pessoas estranhas enfiaram a língua na sua boca e você acha normal. Não pensou nisso, né? Herpes, hepatite, gonorreia, sífilis, um monte de troço. Não pensou. Na escova eu tenho certeza que não tem. Então, viu como você não está pensando? Não, você desejou e gratificação instantânea. Por que não? Se eu quero. Você pensou na conveniência de beijar um estranho? Não, né? Ah, mas namorar tá tão demodê, né? Mas para que serve, não? Você saber se a pessoa realmente não tem nenhuma dessas doenças. Sim, saber se a pessoa é limpa, se tem plano dentário. Né? Olhando dá para ver? Não. Mas por que você não pensa nisso na hora? E eu não estou falando isso só para ilustrar. Nós, durante 2 anos, trabalhamos na enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS há 30 anos atrás. Então, na época, conhecemos um casal, acho que era um dos casais mais bonitos que eu já vi. O esporte deles era ir para a praia, passar AIDS. Porque eles diziam, já que vamos morrer, vamos levar o maior número de pessoas conosco. E eles eram lindos. Então, quem vê cara, não vê os dentes. Então, talvez pensar um pouco antes de fazer poderia ser interessante? Ou melhor ainda, pensar antes de casar. Porque no Livro dos Espíritos você tem lá casamento de provas, casamento de expiação, casamentos afins, mas vocês não estão levando em consideração uma quarta modalidade que é moderna, que é o acidente de percurso. Foi para um bar, encheu a cara e deu no que deu. É muito comum hoje em dia. Por quê? Não nos deixeis cair em tentação. Mas é tão fora de moda. Ou de repente é um buraco bem fundo. Ou é só aquilo. As consequências podem ser positivas. Mas se você pudesse usar a sua dopamina, raciocinar, pesar os prós e contras dessa situação, não seria mais interessante? Então, quando ele diz, não nos deixeis cair em tentação, do que está falando exatamente? Não nos deixeis cair no desejo da gratificação instantânea. Que nos ajude a desenvolver o intelecto, que nos ajude a raciocinar, que nos dê força para pensar bem antes de fazer besteira. É mais ou menos isso que a gente está pedindo. E é claro que se você tentar, você desenvolve o quê?
Porque Deus é justo? A gente sempre sofre o que merece? Não. Porque Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então a gente sempre sofre menos do que merece. Como assim? Quem desenvolve a doença? Nós. Nosso comportamento. E a misericórdia entra onde? Novalgina, Tilenol, cirurgia reparadora, Prozac, antidepressivo, para ajudar a gente a lidar com as consequências do nosso comportamento. Que existem os atenuantes, né? A gente até que não merecia tanto, mas eles existem. Mas não era melhor a gente pensar antes de fazer? Para não ter que enfrentar as consequências? Sim, mas é isso que a prece propõe. Não nos deixeis cair na gratificação instantânea, no vício da gratificação instantânea, na falta de discernimento, na falta de contenção, na falta de autocontrole, na falta de dopamina cerebral. Ele não falou isso, né? Por quê? Porque essa é uma linguagem moderna. Porque o Pai Nosso está correto dentro das mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Então, não está fora de moda. Atendemos às exigências de Aristóteles? Não basta fazer sentido, a gente tem que comprovar. Então, não cair em tentação é uma coisa boa ou uma coisa má? É uma coisa ótima. Por isso, a gente pede ajuda a quem? A Deus. Mas não basta. Nós temos também que ajudar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, treinando-os em adiar a gratificação instantânea, para que eles possam desenvolver a resistência à catecolamina, aumentar a eficácia da dopamina e desenvolver pessoas mais socialmente integradas, com maior capacidade intelectual, com mais criatividade, bons líderes, pessoas que têm casamentos duradouros, pessoas que funcionam bem sob pressão, pessoas com mais sucesso. Porque a principal coisa que a dopamina promove é o que se chama hoje inteligência emocional. Está naquele livro do Daniel Goleman, né? Porque não adianta você ter um QI alto se não for capaz de controlar as suas emoções. Qual é o neurotransmissor responsável pelo autocontrole? Dopamina. Então, se você não trabalhar bem a catecolamina, a sua dopamina perde eficácia. Então, Pai Nosso que estás no céu, não dê uma mão para lembrar disso toda vez que a gente for rezar e explicar para as nossas crianças, como o governo americano achou interessante explicar para os seus educadores. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.